Olá pessoal, meu nome é Israel AS e mostrarei nesse vídeo como podemos fazer para habilitar o Trace em serviços WCF. Antes de mais nada, é importante dizer que o Trace não é uma característica apenas do WCF. A ideia do tracing é você conseguir colher informações durante a execução da aplicação, armazená-las em algum repositório e mais tarde conseguir analisar essas informações e tomar alguma decisão, conseguir diagnosticar algum tipo de problema que eventualmente esteja acontecendo. Bom, o Trace em si já existe na versão do .NET, já existe desde a primeira versão do .NET. E o que a Microsoft fez foi reutilizar toda essa infraestrutura para conseguir já deixar tudo pré-configurado no WCF e você apenas habilitar ou desabilitar quando preciso. É importante dizer também que você não deve deixar o tracing 100% do tempo ativo. Você só deve ligá-lo quando você efetivamente precisar colher alguma informação. Do contrário, você vai estar gastando tempo, performance, armazenamento desnecessariamente. Tá legal? Bom, antes de mais nada, a gente precisa também falar que existem dois tipos de tracing dentro do WCF. A gente vai abordar os dois tipos aqui. O primeiro deles, ele vai ser responsável por catalogar toda a comunicação que é feita entre o cliente e o serviço. Tá legal? Então, para que você consiga colher informações de ambos os lados, você tem que habilitar o tracing tanto no cliente quanto no serviço. Tá? E também, tudo isso a gente consegue fazer de forma declarativa, ou seja, através do arquivo de configuração. Bom, para que a gente consiga fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir até o serviço que ir até o projeto que representa o hosting e abrir o arquivo de configuração daquele projeto. Lá, o que a gente pode fazer agora é começar aqui a utilizar a seção de diagnósticos que o .NET fornece para a gente. Tá? Então, aqui a gente vai utilizar o source que já está pré-definido pelo WCF. Tá? Esse source chama system.serviceModel. Tá? E aqui o que nós temos? O switch value, que é all, e depois nós temos aqui a propagação da atividade como true. Bom, para a gente explicar aqui, o que nós temos é o seguinte: switch value eu posso alternar entre off, error, warning, info, tá? E um deles aqui é all. Cada um desses níveis vai ser responsável por catalogar diferentes informações. Então, o all já indica que eu quero todas as informações que eventualmente o WCF disponibilize. E esse segundo parâmetro, que é a propagação da atividade, quando definida para true, para que ela serve? Ela vai automaticamente embutir na mensagem que é enviada do cliente para o serviço e do serviço para o cliente, um ID para depois ele conseguir correlacionar essas mensagens, saber qual é a mensagem que foi enviada, para poder pegar a mensagem de resposta do serviço e falar que a resposta dessa mensagem é essa resposta X. E aí ele conseguir casar as coisas. Tá legal? Depois a gente vai conseguir visualizar isso de forma gráfica. Bom, uma vez com o source definido, eu tenho que definir aqui o listener. O listener, na verdade, ele é o repositório em si, onde eu quero catalogar, onde eu quero armazenar essas informações. Bom, aí, olha só. No caso do listener, eu vou adicionar um aqui, vou dar um nome para ele. No caso aqui eu estou no hosting, eu vou chamar de hosting login. O tipo dele vai ser system, vai ser do tipo XML. Então, qual que é a ideia aqui? Ele catalogar todas as informações que ele traga
através de XML. E o terceiro e último parâmetro aqui, pessoal, é o local onde eu vou armazenar esse arquivo com as configurações. Tá? Então, aqui, se a gente notar, vejam só, eu estou habilitando um tracing que já existe. Tá? O próprio WCF fornece isso para a gente. Estou querendo coletar todas as informações que ele disponibiliza e estou habilitando aqui as atividades para que mais tarde, como eu disse, a gente consiga correlacionar a mensagem de request com a mensagem de reply. Bom, aqui eu estou dizendo que eu quero catalogar isso através de XML. Tá? Então, todas as informações que forem geradas pelo WCF vão ser catalogadas nesse arquivo no formato XML. Tá? Bom, aqui nós habilitamos toda a parte de tracing do lado do cliente, desculpa, do lado do serviço. E agora eu vou no cliente e vou fazer a mesma coisa. A única diferença é que eu vou trocar o nome do arquivo aqui. Ao invés de host login, eu vou colocar client login. E salvar isso em um arquivo diferente. Bom, feito isso, o que acontece? Ao rodar a aplicação, teoricamente tudo deve funcionar como já acontecia. Lembrando que no evento load desse formulário, ele vai até o serviço e captura a quantidade de recursos disponível que eu tenho para poder operar. Bom, se a gente fechar os dois serviços, os dois projetos aqui, e a gente ir até C2.temp, eu tenho aqui os dois arquivos gerados. Tá? Se a gente abrir esse arquivo no Notepad, vocês vão ver que nós temos aqui apenas conteúdo XML. Tá? Só que para interpretar isso é um pouco complicado. Na verdade, a Microsoft ela disponibilizou um software chamado Service Tracer Viewer. Tá? Onde a gente pode abrir aqueles dois arquivos. Tá legal? Então, olha só. Uma vez que eu abro esses dois arquivos aqui, ele já consegue interpretar isso para mim aqui. Então, olha só. Eu tenho aqui, se a gente começar a reparar, toda a comunicação feita entre o cliente e o serviço. Então, olha só. Aqui nós temos... deixa eu só subir um pouco aqui. Aqui nós temos a construção do service host por parte do hosting, tá? Do serviço do projeto que representa o hosting, a abertura do service hosting, tá legal? E ele passando a ouvir o endereço TCP na porta 9876. Tá? E aí o que acontece? A partir daí ele está pronto para receber mensagens, tá legal? Então, tudo que nós temos a partir daqui, olha só, o endereço HTTP onde ele expõe o outro endpoint, tá legal? Para acesso ao serviço via HTTP. Então, eu tenho aqui o endereço para consumir o serviço, o endereço do MAX, que é o metadata, o WSDL. E agora, aqui, a partir daqui, nós já estamos do lado do cliente. Então, notem que aqui ele está abrindo o proxy, enviando a mensagem para recuperar a quantidade de recurso disponível. Tá legal? Aqui, olha só, do lado do serviço, ele está recebendo a requisição via TCP, processando a mensagem, tá legal? E agora devolvendo a mensagem e o cliente processando a mensagem do outro lado. Depois de processado, ele pega e encerra o proxy, tá legal? Agora, olha só, se eu venho até a parte gráfica, eu consigo enxergar isso. Deixa eu pegar todas as informações aqui e ir até a parte gráfica. Eu consigo enxergar isso, todo o processo acontecendo. Então, olha só, o cliente consumindo o serviço, mandando a requisição para o serviço, e eu posso ir expandindo isso aqui. Olha só. E consigo enxergar
todo o processo acontecendo. Então, notem que do meu lado direito eu tenho minha aplicação Windows e do lado esquerdo eu tenho o meu hosting. Então, olha só, se a gente for descendo aqui e abrindo, a gente vai ver todo o processo acontecendo. Tá legal? Então, se a gente descer aqui, ó, é onde efetivamente a mensagem é encaminhada para o serviço, nessa faixa azul. Então, se a gente começar a descer aqui, olha só, o processo indo e o processo voltando do cliente, do serviço para o cliente e o cliente fazendo o processamento disso aqui, tá? Então, a gente consegue ver de uma forma gráfica todo o trânsito da mensagem. Mas notem que aqui a gente não tem somente a mensagem em si, o trânsito da mensagem. Todo o handshake que a gente fala, o aperto de mãos que acontece entre o cliente e o serviço nos bastidores, também é catalogado aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu quero diagnosticar o que está sendo mandado como credencial para o meu serviço, se o serviço está efetivamente autenticando o cliente, assim por diante, eu consigo extrair todas essas informações a partir desse tracing. Se a gente volta aqui no na lista aqui das atividades, a gente consegue enxergar aqui todas aquelas informações que eu havia dito. Por exemplo, todas elas são catalogadas em XML. Então, a gente consegue enxergar aqui todo o XML correspondente àquele log específico. E vocês podem notar aqui que a gente tem aquela atividade ID, tá? Que é aquela informação que ele usa para correlacionar a mensagem entre o request e o reply. Tá legal? Bom, tudo que nós estamos vendo aqui, a gente está enxergando apenas a comunicação, mas o que efetivamente está sendo mandado do cliente para o serviço, do serviço para o cliente, a gente não enxerga nesse login. Tá? A ideia desse login é catalogar apenas as informações de comunicação em si, e não o pacote SOAP, não o envelope SOAP, aquilo que a gente tem dentro do envelope que caminha do cliente para o serviço, do serviço para o cliente. Tá? Então, aqui entra o novo nível de tracing, tá? Que é o quê? O tracing de mensagens. Tá legal? Então, nesse tracing, pessoal, agora esse em específico está debaixo de Service Model, tá legal? E aqui nós temos uma seção de diagnósticos e aqui o Message Login, com uma série de opções. Então, olha só, a primeira delas, eu vou indicar se eu quero logar a mensagem toda. Eu digo que sim. Digo se eu quero catalogar as mensagens que não estão bem formatadas, que quer dizer o quê? Mensagens com erro, tá? Aquelas mensagens que são exceções que acontecem do lado do serviço ou do lado do cliente, e a gente conseguir catalogar essas mensagens também. Eu posso catalogar mensagens que estão em nível de serviço e em nível de protocolo, de transporte, desculpe. A diferença entre elas é que nesse estágio, em nível de serviço, eu ainda consigo extrair as mensagens sem que elas passem pelo processo de criptografia ou compactação ou algo do tipo. Mesmo porque catalogar algo nesse estágio, pouco importa para mim, que eu não vou conseguir identificar nada do que esteja lá dentro. Tá legal? Bom, além disso, eu tenho ainda a quantidade de mensagens que eu quero logar. Então, isso é importante que você consiga dimensionar, tá? Para que você chegue em um estágio em que ele pare de catalogar justamente por ter atingido esse valor. Se você deixar um número absurdo, pode ocorrer de repente o teu disco lotar e você não tiver mais espaço para catalogar essas mensagens, e consequentemente o teu serviço começa a disparar exceções que não estão relacionadas à tua regra, mas sim à infraestrutura. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E também uma outra coisa que nós temos aqui é a quantidade máxima, o tamanho máximo da mensagem que a gente cataloga. Então, se for uma mensagem muito grande, eu posso optar por descartar. Ou se for uma mensagem muito pequena, eu posso
optar por catalogar essa mensagem. Bom, uma coisa importante aqui é o seguinte, nesse nível de log, nível de transporte, tá legal? Ele somente vai respeitar as mensagens que atender a um determinado filtro que você pode colocar aqui. Tá? Então, esse filtro vai ser baseado numa query XPath. Tá? Então, você pode falar o seguinte, eu quero somente catalogar uma mensagem se ela for destinada para o serviço X, ou se ela for para uma ação tal, para um método tal. Tá legal? Então, nesse caso, ele só vai seguir, ele vai especificamente olhar para aqueles filtros que estão catalogados um pouco mais abaixo. Bom, da mesma forma, com o tracing de comunicação, o tracing de mensagem segue a mesma linha. Tá legal? Então, eu tenho que habilitar ele dos dois lados, tanto do lado do serviço quanto do lado do cliente. Só que antes de mais nada, para que eu consiga, aqui eu estou falando o seguinte, eu estou trabalhando com a configuração da mensagem, mas onde eu vou salvar essa mensagem? Então, aí entra em cena um outro source. Tá? Então, olha só, aqui eu vou colocar um outro source e o name desse cara vai ser System Service Model.MessageLogin. Tá? Como o próprio nome diz, já é um source específico pré-criado pelo WCF, tá? E que faz o catálogo de mensagens que são trocadas entre as duas partes. Aqui eu vou seguir a mesma linha aqui em cima, tá? Só que eu vou trocar, obviamente, o nome do login e o nome do arquivo onde eu vou catalogar isso. Então, aqui vai ser message host login, que vai salvar nesse arquivo aqui. Tá certo? Aqui ainda faltou. Tenho que colocar dentro de listeners. E aqui sim que eu posso colocar esse cara. Bom, então aqui, olha só, nós estamos falando do lado do no catálogo das mensagens do lado do serviço. Agora eu preciso fazer a mesma coisa do lado do cliente. Então aqui, olha só, eu vou pegar essa seção que configura as mensagens que eu quero. Vou colocar aqui debaixo de Service Model. E aqui eu vou colocar o mesmo source. Só que ao invés de colocar como hosting, eu vou colocar como client. E aqui a mesma coisa. Tá ok? Então, nesse caso, se tudo ocorrer da forma que a gente espera, o arquivo deve ser criado dos dois lados. Se eu rodar agora a minha aplicação, o que vai acontecer? A requisição foi feita. Tá? Então, consequentemente, um envelope foi e um envelope voltou com a quantidade de recursos disponível. Então, se eu fecho aqui e novamente abro o Trace Viewer e procuro por aqueles dois arquivos de messaging, então, olha só, do lado do cliente e do lado do serviço. Então, o que nós temos aqui? Olha só, uma requisição sendo feita e agora aqui a gente consegue enxergar exatamente a mensagem. Lembra em algum momento que nós falamos que o envelope é composto de duas seções, uma que é o header e outra que é o body da mensagem. Então aqui nós conseguimos enxergar isso perfeitamente. Ó. No header nós temos informações a respeito para onde vai, do que deve ser executado e assim por diante. E no body eu estou colocando qual é os parâmetros que eventualmente eu preciso fornecer para que aquele meu método possa me retornar o resultado. Nesse caso aqui, ele não exige nenhum parâmetro. Então, notem que eu não tenho nenhuma informação sendo enviada. Já no resultado, notem o seguinte, vem da mesma forma o envelope SOAP, eu tenho o header e eu tenho o body. E se a gente notar aqui, o body ele vem com o resultado que o método disponibilizou para a gente. E aí a gente, com esse resultado, faz qualquer manipulação na aplicação cliente. E aqui, da mesma forma, a gente consegue enxergar isso
de forma gráfica todo o processo acontecendo durante a ida e a volta para o serviço. Tá legal? Então, por hoje, isso é tudo. Muito obrigado.